Boa noite, queridos amigos. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos dê muita paz no coração. Que os bons espíritos nos envolvam e nos ajudem nesse momento, digamos assim, um pouco complicado que estamos vivendo. Hoje nós estaremos então abordando da obra de Joana de Ângeles, Em Busca da Iluminação Interior, alguns aspectos que ela nos traz sobre essa procura, principalmente a nós, quando passamos a estudar a doutrina espírita, e de alguma maneira a doutrina espírita passa a nos iluminar o caminho por onde seguimos. É natural aquele desejo que nós passamos a ter de melhorarmos, de procurar conhecer os nossos atos, as nossas atitudes, cuidar dos nossos pensamentos e também tomar algumas providências para a modificação do nosso comportamento. Então esta é uma obra, eu diria, de Joana de Ângeles, muito rica nesse sentido. Ela traz mensagens da benfeitora pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que é comentada pelo senhor Cláudio Sinotti e a esposa Iris Sinotti, que abordam as mensagens de Joana de Ângeles e trazem as suas considerações. Nós não vamos aqui nos deter no que eles dizem, e sim na mensagem de Joana de Ângeles, até porque não teríamos tempo hábil para isso. Então deixamos a recomendação de que os amigos, na medida do possível, leiam a obra e procurem se aprofundar nos conteúdos que nós parcialmente iremos abordar na noite de hoje. Não poderia ser diferente, como em toda tarefa espírita, devemos colocar como base Kardec, Pentateuco Espírita. E fomos procurar então na doutrina espírita, nas obras básicas, e encontramos o item mais apropriado que fala também sobre a busca do autoconhecimento, a busca da iluminação interior, que é Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, em que ele vai colocar que aquele que todas as noites lembrasse as suas ações do dia. Vejam bem, Agostinho aqui já está nos sinalizando uma maneira de conseguir o autoconhecimento. Esta frase de Agostinho dá um seminário todo, pelo conteúdo curto, mas com uma profundidade que ele nos traz. Lembrasse, aquele que todas as noites lembrasse as suas ações do dia e perguntasse o que fez de bem ou de mal. Nós fizemos isso? Hoje de manhã, quando eu acordei, olhei para a esposa, ou para o filho, ou para o vizinho. Normalmente eu não acordo de bom humor. Ele me deu bom dia, que bom dia o quê? É um exemplo. Nós fazemos essa análise introspectiva do nosso dia, de como agimos, que palavras usamos, que atitude tomamos. Deveríamos. E aqui Agostinho nos coloca que se, além disso, nós orássemos e pedíssemos a Deus, ao nosso anjo guardião, que nos ajudasse a sermos melhores e a combater essas dificuldades que ainda trazemos, olha só, pedindo a Deus, ao seu anjo guardião, que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Até porque quando nós, no exercício de humildade, elevamos o nosso pensamento e dizemos assim: meu Deus, eu errei, ainda sou imperfeito, me ajuda a me reerguer, analisar a questão em si e procurar me tornar melhor amanhã do que hoje. É um exercício de humildade. Como a espiritualidade não vai atender a um exercício, a um pedido sincero nesse sentido? Então colocamos aqui
como base do nosso trabalho este item de Agostinho. E antes também de nos adentrarmos, nós já trouxemos aqui nesta mesma casa essa história de Belarmino Bicas, mas como ela é muito apropriada também ao nosso estudo, me perdoem os que já ouviram, mas vamos repeti-la. Ela está no livro Cartas e Crônicas, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e vai nos trazer a história de Belarmino Bicas, que desencarnou com 58 anos. Nos diz o companheiro, através da psicografia do querido Chico, que ele abraçou os princípios da doutrina espírita com 38 anos. Chegou à doutrina espírita, passou a estudar, conheceu a doutrina espírita com 38 anos, desencarnou com 58, 20 anos, entre o conhecimento da doutrina e o momento do retorno à pátria espiritual. E ele já identificou de imediato a necessidade de olhar para dentro de si e fez uma relação das ocorrências que ele considerava equivocadas no dia a dia. Vai trazer também a informação de que o comportamento dele, ele diz lá na obra que ele era algo teimoso, ele reagia intempestivamente por qualquer situação, por qualquer palavra, por qualquer ocorrência, e tudo isso que ele ocasionava suprimiram 22 anos da cota de 80 anos que ele deveria vivenciar. Então ele retornou à pátria espiritual como suicida inconsciente, porque ele lesou o organismo dele. A ciência hoje nos diz, através da psiconeuroendocrinologia, que cada vez que por um acesso de raiva, por um sentimento negativo, um desejo de vingança, nós descarregamos no nosso organismo uma descarga tal que bombardeamos as nossas moléculas, as nossas glândulas endócrinas, com isso baixando as nossas defesas imunológicas. Olha que lição para os dias que estamos vivendo. Sentimento de raiva, de rancor, desejo de vingança, incompreensão, teimosia, e todas essas características que nós ainda temos, elas abaixam as nossas defesas imunológicas e nos tornamos mais suscetíveis às doenças de toda ordem. A prece, o perdão, a benevolência, o exercício de tudo que estamos aprendendo com a doutrina espírita, ao contrário, fortalece as nossas glândulas endócrinas e nos torna mais fortalecidos às doenças de toda ordem. Mas vamos à lista de Belarmino Bicas. Ele ainda diz assim: fale aos espíritas do perigo das zangas sistemáticas, insista na tolerância na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Explique ao pessoal que mau humor também mata. Esse era o recado de Belarmino Bicas. Vamos à lista. Não trouxemos aqui todas elas, porque elas são um pouco extensas, apenas coletamos algumas. Cóleras, mágoas desnecessárias de 1936 a 1956. 906 oposições no lar por alimentação e higiene. De imediato a gente já se identifica, não é? 11 descontentamentos com os netos. 1015 choques com chefes de serviço. 1.333 incompatibilidades com os colegas, 1.012 reclamações a fornecedores e lojistas, e ele já era espírita. E antes, 614 mal entendidos com os vizinhos, 1.089 melindres ante o descaso de funcionários, 777 desacordos com motoristas e passageiros em ônibus, automóveis, bondes e lotações. Isso que ele não vivia em Balneário Camboriú na alta temporada, não é? 211 por ofender-se em serviços de telefone, 815 irritações com opiniões religiosas.
dos outros. E aqui é o que me chamou mais a atenção. Não sei a vocês, cada um tem aquele que mais se identifica. O que mais me chamou a atenção, o fato de ele ser espírita e ter 217 incompreensões na casa espírita. Vejam bem, total 16.386 desabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. Então ele fez esta relação, não é? E que cada um de nós deve ter o seu universo, a sua realidade, mas de alguma maneira é um processo de identificar para poder combater. É o que vai nos dizer o primeiro capítulo, então, agora adentrando na obra propriamente dita de Joana de Ângeles. Reflexões sobre a sombra que ainda carregamos, pois que ainda somos imperfeitos, ou não? Tem alguém perfeito aqui? Todos nós somos ainda imperfeitos. Ainda trazemos em nosso bojo certas questões que precisamos trabalhar e que a doutrina espírita nos ajuda, nos faculta esse exercício, esse trabalho que deve merecer o nosso olhar pela mudança, do aprimoramento moral. Quantos de nós, dependendo do tempo que já temos de casa espírita ou doutrina espírita, dizemos assim: hoje, depois, vamos supor, 10 anos, depois de 10 anos que eu conheço a doutrina espírita, eu já não digo determinadas coisas, não tomo determinadas atitudes. Isso é bom. Já mudamos um pouco e já identificamos o erro que cometimos no passado. Mas a maioria de nós ainda diz assim: mas temos consciência de que há um longo caminho a percorrer. Isso também é bom. Estamos olhando para a sombra, mas também visualizando o adiante, o caminhar, o seguir nesse caminho. Então é importante que possamos resolvermos por desmascarar a sombra e procurar de alguma maneira eliminá-la com a luz do conhecimento lúcido, pois que estes são mecanismos saudáveis para os resultados terapêuticos almejados. Não é colocar o erro embaixo do tapete, não, eu não sou assim. Ou procurarmos abafar aquilo que ainda somos, é enfrentá-los sem medo de que venhamos a errar, porque isso é natural. Ainda não somos perfeitos, ainda estamos no caminho, mas quando isto acontecer, olhar para o equívoco, fazer a nossa prece no exercício de humildade, como nós comentamos, e envidar esforços para não voltar a cometê-lo. Esse é o olhar lúcido para a sombra que ainda existe dentro de nós. O olhar para aquela dificuldade que ainda carregamos, mas o exercício da tentativa, do tentando, da modificação de comportamento. Também nos fala no outro capítulo sobre o comportamento conflitivo. Nos diz que o conflito que se estabelece do comportamento entre o que nós temos experienciado e aquele que se aspira, ou seja, identifiquei aquela sombra em mim, compreendo a necessidade de trabalhá-la e visualizo pela excelência das lições de Jesus e que a doutrina espírita nos traz, o que queremos ser. Não errando mais, não nos equivocando mais. Então aí se estabelece um conflito entre o que eu quero ser e o que eu ainda sou. E Paulo também teve esse conflito à sua época, porque ele vai ter uma expressão muito utilizada: o mal que eu não quero, ainda faço. O bem que eu desejo, esse não faço. Mas trabalhou estas questões dentro dele. Mas Joana de Ângeles nos diz que isto é normal e é positivo.
porque nós já visualizamos aonde queremos chegar, embora ainda não consigamos, mas já estamos tendo a noção do que precisamos fazer para chegar lá. Então isso é bom, porque antes a gente dizia assim: eu errei, e se tivesse que fazer eu faria de novo. E agora, num outro patamar, sobre uma outra perspectiva, nós identificamos como queremos ser. Então se estabelece um conflito que é natural nesse processo, e que também faz parte do processo de crescimento e de equilíbrio espiritual, o que pouco a pouco vai se tornar fundamental à vida feliz. No terceiro capítulo, também nessas considerações que a benfeitora traz através das mensagens íncitas nesta obra, em busca da iluminação interior, para que nós possamos repensar, estudar, nos debruçar sobre estas lições. Então são orientações seguras nesse sentido. Ela também vai nos falar sobre a culpa. Ora, olhamos para a sombra, o conflito se estabeleceu, e o que fizemos? Independente de como, quando, qual o tamanho do erro que cometemos, de alguma maneira, se já o identificamos como um equívoco, e que cabe a nós o exercício da modificação, isto também é um aspecto positivo. Porém, nos diz a benfeitora, nós não podemos permitir que a culpa nos deixe preso ao solo, nos impeça, por exemplo, de trabalhar, nos impeça, por exemplo, de nos modificar, nos impeça, por exemplo, de chegar até alguém que nós tenhamos no passado prejudicado e dizer, olho no olho, face to face: eu errei, eu me equivoquei, você me perdoa? Podemos ser amigos? Não, não podemos. Podemos de alguma maneira conviver, fazermos a parte que nos cabe nesse processo, de que a culpa pelos erros que tenhamos cometido, e tenhamos consciência disso, não nos impeça de trabalhar, porque às vezes é comum também no centro espírita, identificarmos um trabalhador e dizer assim: mas eu trago tantos erros, como poderia trabalhar para Jesus? A culpa está prendendo, a culpa o está impedindo de avançar. Mas são oportunidades que Deus nos faculta, através da própria casa espírita em que trabalhamos, em que estudamos, para que possamos nos libertar de todas essas questões. Então é importante que esse estado, que essa culpa, pouco a pouco se transforme no exercício de modificação de nós mesmos, em consciência de paz, para que toda culpa seja transformada em ação dignificante. Porque da mesma maneira, a pessoa que se equivoca tem o dever de percorrer um caminho idêntico para a correspondente reabilitação. Nos fala no outro capítulo sobre as provas e expiações. Ora, no universo em que vivemos, regidos pelas leis divinas, todo aquele que se equivoca em algum momento terá que se defrontar e ressarcir o erro que cometeu. Muitos de nós nos equivocamos no passado, e nesta bendita oportunidade reencarnatória, Deus nos dá a oportunidade de reparação. Então as provas são professores, são benfeitores, são oportunidades de refazimento. Nós deveríamos, nos diz na obra, bem dizer as dificuldades que hoje nos atingem, porque muitos de nós a escolhemos, são retornos de processo do passado, mas isso também significa que se ela já está estabelecida, é porque está no processo de libertação. Resgatados, estaremos livres. Nesse sentido, ela também nos pede que bendigamos as provas que nos pungem o coração, que nos inquietam a mente, sobre o sofrimento, às vezes pertinaz,
porque muitas vezes é através da dor que nós nos vimos conduzidos a reflexões que nos esclarecem a respeito do sentido da existência corporal. Também nos diz que todos nós, que de alguma maneira nos envolvemos com os estudos, com as oportunidades que a casa nos oferece, pouco a pouco passamos a colocar esse nosso olhar de agradecimento também, de gratidão na mudança do nosso comportamento em todas as circunstâncias, adotando posturas éticas, vamos nos tornando honoráveis. Todos nós que saímos do conforto do nosso lar e viemos a uma casa para receber estudo, para nos aprimorarmos, nos correlacionarmos com os nossos colegas, superando as nossas más inclinações, paulatinamente estaremos também nos tornando honoráveis, principalmente pelo exercício da aplicação das lições de Jesus. No capítulo intitulado Silêncio para ouvir a Deus, ela faz uma correlação, que o mundo atual, o momento atual, das mídias sociais, de tudo que às vezes de alguma maneira nos afasta da interiorização, há que haver um esforço de todos nós, ao contrário, para que possamos ter momentos de meditação, momentos de medir a ação, medir aos atos, conforme nos esclarece Agostinho na questão 919, olhar para dentro de nós mesmos, analisarmos e procurarmos fazer esse silêncio, através da oração, através da meditação, da concentração, para ouvirmos a Deus. Então vai dizer que quando nos habituarmos ao silêncio, pouco a pouco, que é uma interiorização, vamos no sentido, luarizado pelas claridades sublimes do amor de Deus, e pouco a pouco se torna cada vez mais fácil passarmos pelas estradas difíceis dos dias atuais na nossa caminhada. No capítulo da psicoterapia do esforço pessoal, vai nos dizer a benfeitora que qualquer pessoa que se encontre sobre o sofrimento, como nós vimos nos capítulos anteriores, sobre o retorno das ações do passado, agora enquanto dificuldades, precisamos nos deter no exame dos talentos que nos foram confiados. E todos nós temos possibilidades de ajuste e também de acerto. Basta que olhemos para dentro de nós, possamos ver o universo de medidas que Deus, na sua solicitude, coloca para que tenhamos êxito na nossa tarefa, pois que nenhum de nós renasce para errar, todos nós renascemos para o acerto, e várias ocorrências, situações, medidas, programações, combinações são ajustadas para que venhamos a ter acerto na nossa tarefa. Que possamos então ter esse nosso olhar para esse esforço. Os descontentes, nós precisamos fazer um esforço de paz, de sabedoria, de entendimento, de compreensão, de perdão, e perguntar se nós também não estamos nesse sentido como descontentes das oportunidades que Deus nos coloca. E aqui um capítulo muito interessante. Cegueira. Ora, para o processo de crescimento, de iluminação interior, para olharmos para dentro de nós mesmos, precisamos tirar aquela trave que às vezes nos impede a visão perfeita de como somos, de como estamos nos portando. Será que não somos portadores em algum momento de alguma cegueira? Apesar da visão perfeita, gostaríamos de trazer uma história de um companheiro chamado Hernani, que trabalhava numa metalúrgica nos Estados Unidos, com outros 7 colegas, e ele era considerado pelos colegas como muito sisudo, como muito sério,
como uma pessoa de mau humor, parecia que sempre estava de mal com a vida. As pessoas então, especialmente um companheiro chamado Mauro, debochava dele, trazia propostas ao riso, ou seja, criava situações para que os colegas rissem dele, de como ele se portava. Na hora do almoço, quando todos se sentavam unidos em torno de uma mesa, ele ia para um canto, e isso também era motivo de piada. Em determinada ocorrência, como esse cidadão chamado Mauro, ele tinha o hábito de pescar e normalmente trazia bastante peixe, ele propôs o seguinte: estarei no final de semana envolvido com uma pescaria. Se for boa, trarei para todos os colegas um pacote com peixes. E aquela era a época do salmão, então trarei salmão para todos. E chamou os colegas em particular e combinou o seguinte: eu vou fazer um pacote também para o Hernani. Só que em vez do salmão, eu vou colocar a cabeça, o rabo e as vísceras dos peixes. Eu vou trazer os peixes para vocês limpo. E para ele, e quando ele abrir o pacote, vai ser um momento de muitas gargalhadas para todos nós. E assim ocorreu. Então chegou na segunda-feira, ele trouxe todos os pacotes, colocou os amigos em torno de um círculo, deu um pacote para cada um, e o maior de todos era o do Hernani. E foi combinado que eles abririam os pacotes, deixando o Hernani por último. Cada um abria o pacote, pegava o salmão limpo, levantava, agradecia. E chegou a vez do Hernani. Ele começou a desenrolar o pacote e parou. E obviamente todos olharam para ele. Viram que o pomo de Adão se mexia e que lágrimas começaram a descer pelo rosto do Hernani. Ele mal conseguia falar. Ele disse assim: olha, eu sei que vocês não me querem muito bem. Eu faço jus a isso, pelo meu comportamento. Quando na hora do almoço, do lanche, eu me afasto de vocês, não é por desdém não, ou que eu me sinta melhor que vocês. É porque a comida que eu trago, normalmente, são restos de comida. Porque eu tenho uma esposa que é paraplégica, e nós temos 5 filhinhos. Tudo que eu ganho aqui é para cuidar do tratamento dela. Alguma pessoa que cuide, porque ela não pode ficar sozinha. Em conta disso, eu não posso pagar a escola das crianças. Eles não estudam. Fico em casa. Quando eu chego à noite, procuro conversar com todos, dar o meu carinho, faço comida, enfim, é essa a vida que eu levo. Nunca quis mal a vocês, nunca desejei o mal para vocês, mas hoje estou profundamente agradecido, porque hoje, depois de tantas dificuldades, meus filhos vão comer salmão. E aquilo foi uma surpresa para todos. E eles começaram a pensar: como não vimos o colega, como não identificamos a dor dele e tudo que ele estava passando, apenas pensamos em nós e naquela alegria sorrateira do deboche. Quiseram impedir, já não havia mais tempo, o conteúdo do pacote se mostrou, ele pegou ali então um rabo de peixe, levantou como os outros e agradeceu. Eles estavam, digamos assim, acabados. Mauro foi o primeiro, pegou o pacote dele, colocou no colo de Hernani, seguido de todos os outros. Cada um tocou no ombro dele e disse assim: nos perdoe, não sabíamos. E ali foi um momento de despertar. Aquele foi um momento de iluminação interior, porque eles perceberam a enormidade do erro e da cegueira que eles traziam e adotaram um comportamento diferente. No outro dia foram à casa do Hernani, cotizaram-se e procuraram dar uma melhor alimentação para as crianças.
ajudaram a pagar as despesas da esposa, colocar as crianças na escola. Depois que todas elas se formaram, tinha também o Hernani Júnior, que foi o último da linhagem, agora presidente da empresa, todos formados. Eles se perguntaram: e agora o que vamos fazer? Nos acostumamos com o bem, com ajudar alguém, nos sentimos bem com isso, crescemos todos nós, porque mudamos o nosso comportamento. Criaram uma pequena ONG para ajudar pessoas com as mesmas dificuldades no trato com a família, enquanto cuidavam do seu emprego. Aquele foi um processo de iluminação interior. Então eles identificaram a sua cegueira e se modificaram. Joana de Ângeles nos propõe: faz uma análise da tua evidência moral e intelectual, embora a tua visão perfeita não titubeis em definir o teu rumo, que é viver aquele que nos deu a vida para que tivéssemos vida. És vítima de alguma cegueira? No capítulo dos desafios à fé, justamente Joana de Ângeles nos diz que muitas vezes melancolia, saudade das ilusões que ficaram no passado, momentos de solidão, de reflexão, desejos dos prazeres que se exaurem. Mas hoje nós somos diferentes, hoje nós somos espíritas, temos um outro comportamento, mas eles se apresentam como desafios à fé e também a necessidade de nos fortalecermos na confiança em Deus e na solicitude dos bons espíritos. Nos momentos de serviço mediúnico, façamos o nosso melhor, colocando à disposição as nossas possibilidades para que possamos olhar para aqueles invisíveis aos olhos físicos como nossos verdadeiros irmãos, parte de uma única humanidade. Eles lá agora, nós aqui, em pouco tempo, nós lá e eles reencarnados, porque somos todos solidários no processo de evolução. Termos esperança de que o que a vida nos nega hoje, provavelmente em outras oportunidades nos proporcionará mais tranquilidade. Que possamos nesse sentido olhar para a transitoriedade da nossa vida, identificando que tudo que pertencemos, tudo que temos atualmente não são as coisas materiais, não são os veículos, as casas, os títulos acadêmicos, nada disso nos pertence, é desta reencarnação. O nosso olhar deve ser para a verdadeira propriedade, o que temos, o que levamos, o que somos realmente. E quanto a isso, tudo que temos são as amizades que nós conquistamos, as lágrimas que enxugamos. Essas são as nossas verdadeiras propriedades. E ferramenta para essa modificação, obviamente, é o exercício da vontade bem direcionada em todos esses exercícios que a benfeitora nos indica nessa obra. Se ela for fraca, na repetição torna-se forte, pois que são forças desencadeadoras das nossas potencialidades psíquicas. E chegando ao final, no penúltimo capítulo dessa obra, Joana de Ângeles nos faz a seguinte proposta: pensa em Jesus, compara-o aos triunfadores do mundo, e poderíamos assim constatar o quanto ele é grande, porque se apequenou, e quanto é poderoso, porque não se exibiu. Sua voz era doce, calma e penetrante. No entanto, venceu todas as tempestades históricas e todas as orgias da loucura que passaram, e hoje, apesar de tanto tempo em todos os lugares da nossa terra, da nossa adorável escola, Jesus é conhecido. E que possamos manter um sentimento de Natal inesquecível, não somente na época que leva esse nome, nas festas natalinas, mas em todos os dias da nossa vida, permitindo que aquele sentimento que nos envolve na época do Natal possa se espraiar para os demais meses do nosso ano, permitindo que Jesus
fale pela nossa voz. A proposta de que quando nós utilizemos da palavra, tenhamos Jesus na elaboração das palavras. Que quando nós nos movimentarmos, que seja Jesus movimentando-se pelos nossos pés, sirva pelas nossas mãos, afague pelos nossos braços. Então poderemos repetir, como Paulo: já não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Pois que a estrada do autoconhecimento é cristocêntrica, ou seja, nos conduz para dentro de nós mesmos, nos espelhando em Jesus e procurando em todas as ocorrências, perguntando à nossa consciência também, nessa análise prospectiva e processo de meditação, o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Então a proposta é bem nesse sentido, procurando formar aquela palavra de que já não somos nós que vivemos, mas permitir que Jesus viva por nós. E para encerrarmos, queridos amigos, gostaríamos de trazer uma poesia do Espírito Tagore, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que vai nos dizer o seguinte: enchi minha alma de ansiedade e sem receio parti à tua procura. Era manhã. Abelhas ébrias do perfume da aurora fabricavam mel no meu bordel para a caminhada longa, e delicadas sucenas estonteantes de vida deitaram-se no chão para eu passar. De um cipreste novo fiz a rima, e com as peles de um leão forrei os pés. Da cana do bambu delicado retirei a água, e do bosque frondoso recolhi frutos. Fiz da confiança um marco, e nas cordas do coração arranquei uma melodia de exaltação a ti. Tudo era tão belo. Parti de alegres aldeias a verdes campos, de pomares luxuriantes a montes escassos, caminhei. Ao meio-dia sentei-me cansado, o peso do corpo, as feridas que surgiram no caminho, as ansiedades que me cruciaram na manhã, todas estouraram em mim. Sofredores do parto sem maternidade, verti lágrimas amargas sem umidade nos olhos, mas prossegui. A noite surpreendeu-me caído, sem estar vencido, amargurado, sem desespero, no caminho. Surgiste, enfim, como se fossem filigranas de luz, um grande rumo que estou a seguir. Jesus nos ampare a todos, nos fortaleça as disposições, nos envolva no seu amor, e que possamos todos estarmos envolvidos nesse caminho, que não há outro, senão seguirmos a Jesus, que nos espera, que nos aguarda, que coloquemos em prática as suas lições. Muito obrigado, meus amigos, uma boa noite para todos nós.